First of all, Primeiramente, it's really good to be here. é muito bom estar aqui. Notice I said home, Eu disse casa, because this is familiar. porque isto é a família. So please be seated, Por favor, podem sentar-se. and thank you, E eu muito obrigada, Pastora Gina. Pastora Gena. Thank you, Prophet Anna, and everyone Obrigada, else. Fatana e todos. Whew. So we've ran, Corremos, we've said come, dissemos vem, lots of things, muitas coisas, and he's here. e Ele está aqui. He's here. That's what's most important. É o mais importante. And I will remember, so I'll slow down. E vou lembrar-me para falar mais devagar. Prophet Anna, Pastora, you'll call her A Anna, pastora Ana shared about being flexible, partilhou sobre ser flexível, adaptable. adaptável. That's very important in this É season. muito importante nesta época, Even when you have to present a message, mesmo quando temos que passar uma mensagem. you can prepare one thing, Podemos preparar uma coisa, but it's important to listen to the Holy Spirit. mas é muito importante ouvir ao Espírito Santo. I love the theme of this, Adoro o tema, o tópico do Espírito Santo, guided by Holy Spirit, guided by the Spirit. guiado pelo Espírito Santo de Deus. That's my life. É a minha vida, That's our lives, many in here. é a nossa vida de todos aqui. And if it's not, E se não é, please start. por favor, que comece a ser. It can mean life or death Pode significar vida ou morte, for you or your families or your friends, para você, para a sua família e para os seus amigos. and especially for intercessors, E especialmente para os intercessores. watchmen at the gate, Aqueles que estão ao portão, que estão na brecha. women. Mulheres, Interesting how she started the offering with Luke 8, é interessante como ela começou a pregar de ofertas com Lucas 8. and several of the women had evil spirits or something, diseases going on. E muitas das mulheres tinham demónios e muitas enfermidades. But if you will pull up Luke 8, Mas se colocarem Lucas 8, o And I mesmo believe- versículo, the same verse, right? yes. Well, no, 34, the ones that I Oh, asked. ok. Luke 8, Lucas 8. You wanna read it? Yeah, ok. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. we'll stop there. Look at how it started. Vejam como começou. Women, issues, disease, Mulheres, problemas e doenças. sickness. Doenças, enfermidades. Look at how it ended, Vejam como terminou. where he said, "Who touched me?" Quando ele disse: Quem é que me tocou? Tonight, when we were in worship, Hoje, esta noite, quando estávamos em adoração, I could hear the Lord speaking clearly ouvi Deus falar claramente by his Spirit. pelo seu Espírito. And he said, "Women, you've touched me. E ele disse: Mulheres, vocês tocaram-me. You've touched me in a special way this weekend. Vocês tocaram-me de uma forma especial neste fim de semana. Your life, your A sacrifice, vossa vida, o vosso sacrifício. your prayers, your As commitment, vossas orações, o vosso compromisso. your dedication and your A love vossa dedicação e o vosso amor. has touched me." Tocou-me. In the book of Acts, No livro de Atos, when they talk about people in a room together, quando fala das pessoas juntas, reunidas num quarto, numa sala, something that always blesses me algo que sempre me abençoa is the word all. é a palavra todos. A-L-L. T-O-D-O-S. And I say that because he didn't say some were healed. E eu digo porque ele não disse que alguns foram curados, He didn't say some were delivered, ele não disse que alguns foram libertos, but it's all. mas foram todos. Why do we not experience the all? Por que é que nós não estamos a experimentar o todos? Do you ever wonder? Alguma vez se perguntaram isso? But I hear the Lord saying Mas eu ouço Deus a dizer that you've touched me que tonight. vocês me tocaram esta noite.
And just like those vessels E tal como aqueles vasos that Anna shared, que a pastora Ana partilhou, they were all different sizes, eram todos de formas e tamanhos diferentes, all different shapes, todos de formas diferentes, all different heights. todos de alturas diferentes, They had different needs, tinham diferentes necessidades, diferentes propósitos, but they all were in the potter's hand. mas todos estavam na mão do oleiro. They were all being remade. Estavam todos a ser refeitos. They were all being reshaped. Estavam todos a ser reformados. And so are we reformulados. tonight. Assim como estamos nós esta noite. So are we Assim tonight. como estamos nós esta noite. I hope you came with expectation. Espero que tenham vindo com expectativa. Friday, Saturday, and Sunday. Sexta-feira, sábado e domingo. For the baton has been passed. Sorry. The turn has been passed. Porque foi passada a batalha, foi passada a vez. But it's just a continuation Mas é uma continuação of God preparing us de Deus preparando-nos to really be led by the para Spirit. realmente sermos liderados pelo seu Espírito. Okay, so now I have a question. Agora tenho uma pergunta. How many, I have a couple of questions. How Tenho várias many, perguntas. how many know that you know you're filled with the Holy Spirit? Quantos sabem I need to see your hand. que estão cheios do Espírito Santo? Quero ver mãos. Don't be ashamed. I Não need to tenha see your vergonha, hand. preciso de ver a sua mão. And if you're not, you don't have to tell E me, se não está, não tem que me dizer a mim. but it's important that you are Mas é importante que esteja to be guided by Holy para Spirit. ser guiada pelo Espírito Santo. How can you be guided if you don't know Him? Como é que pode ser guiada se não o conhece? And if you don't know His E voice, se não conhece a sua voz? His scent, O seu olfato, He has o seu a scent. cheiro? Ele tem cheiro. we have to learn to use our five Temos senses que aprender a usar os nossos 5 sentidos that God gave us, que Deus nos deu, trained, treiná-los, given by Him dados por Ele, for a benefit. para algum benefício. It is part of your being guided. É parte de nós sermos guiados. I have a couple of stories I'd like to share. Tenho algumas histórias que eu gostava de partilhar. One personal encounter. Encontro pessoal, Being an intercessor, sendo intercessora, and I know it's in this house. e sei que há nesta casa. I remember this time when I was living in Japan, Lembro-me de uma altura em que eu morava no Japão and during my prayer time, I smelled the smell. e durante o meu tempo de oração eu senti um cheiro. And it was sort of flowerishy, Era uma espécie de cheiro a flores, frankincense, like incenso, but different. mas diferente. I just kept going, Eu continuei and I, noted it in my head and my heart. e eu senti na minha cabeça e no meu coração, Several months, if not a year later, alguns meses ou talvez um ano depois, I was in Israel, eu Jerusalem, estava em Israel, em Jerusalém. and I was in the Muslim quarter, Eu estava na mesquita and the smell e o was there. cheiro estava lá. I recognized it was something the Lord had given me in intercession. Eu reconheci que tinha sido algo que Deus me tinha dado naquela intercessão. I also remembered what He said during that time. Também me lembro daquilo que Ele disse durante aquele tempo. I knew to stop and pray, Eu precisava de parar e orar, but I also knew to move out. mas também precisava de sair. Your senses are God's too. Os vossos sentidos são de Deus também. They will lead you and guide you Ele nos guiarão in places and out of a places. lugares e fora de lugares. So tonight, Então esta noite we activate. ativamos God awakens in you o acordar de Deus em nós, o despertamento, a fresh anointing uma unção fresca for your senses to be in tune with the guidance of Holy para os Spirit. nossos sentidos estarem em sintonia com a liderança, com a direção do Espírito Santo. Just like you can see visions, Tal como vemos visões, you can hear His voice, ouvimos a sua voz, you can taste and touch podemos saborear e tocar for the glory of God para a glória de Deus to be able se manifestar to navigate this world. e navegar neste mundo. Things are changing As coisas estão em mudança quickly, rapidamente and He's calling for women of wisdom e Ele está a chamar mulheres com sabedoria, mulheres sábias, with stories
com histórias. And when I say stories, they're actually E testimonies quando eu digo histórias, são realmente testemunhos of the goodness of God. da bondade de Deus. What I did not finish with that Jerusalem story O que eu não terminei naquela história de Jerusalém is the smell alerted me é que o cheiro me alertou to also move out of the Muslim para quarters também sair da mesquita. because they shut it down Eles fecharam-na and we had to clear it e anyway. tivemos que sair de qualquer forma. So what I'm trying to say is part of your O guiding, que eu estou a tentar dizer é que a parte da direção, da liderança, don't limit it to não limite your past experiences, as suas experiências passadas, but accept the wisdom of God mas aceite a sabedoria de Deus on how to move forward. em como andar para Amen? a frente. Amém? Amen. That was just Amém. one Foi story. apenas uma história. You're looking at me like, Estão a oh olhar my para gosh. mim como, oh meu Deus. But I was saying that to say, let's go back to the vessels. Mas como eu estava a dizer, vamos voltar lá aos vasos. We all came in here with different needs, Todas chegámos aqui com necessidades diferentes, different desires, desejos diferentes. but I prayed that it was a spirit of Mas eu expectation orei pelo espírito de expectativa, for God to do something para Deus fazer alguma coisa, different in your life. algo diferente na vossa vida. Many people have prayed for each other that's in here. Muitas pessoas oraram por todos os que estamos aqui. We don't want to just meet for another weekend, right? Não queremos apenas reunir-nos para mais um fim de semana, certo? How many were here last year for the women's conference? Quantos estiveram aqui o ano passado para a mesma conferência Raise de your hand. mulheres? Levantem a mão. Do you feel a difference between last year and this year? Sentem alguma diferença entre o que aconteceu no ano passado e o que In está a your acontecer life neste personally? ano? Na vossa vida pessoal? I hope so. I hope you've grown. Espero que sim, espero que tenham crescido. I didn't say easy and only good, Não disse que é apenas fácil e bom, but some difference. mas diferente. Remember, Jesus was led into the wilderness Lembre-se que Jesus foi guiado para o deserto by the Spirit of God. pelo Espírito de Deus. He says the Spirit led him into the wilderness to be tested. Diz que o Espírito o guiou até o deserto para ser testado. So it won't always be good things, Então nem sempre será coisas boas, but it'll end up good mas será bom, acabará bom. because He did that for you and me. Porque Ele fê-lo por si e por mim. All three temptations As 3 tentações helped us to know what to do, ajudaram-nos a saber o que fazer. right? So we have to Certo? remember it. Então temos que nos lembrar disso. Back to the vessels. I wish we could have left it up. De volta aos vasos. Gostava que tivessem ficado ali. With the expectations, Com a expectativa. I love Jeremiah 18, excuse me. Gosto muito de Jeremias 18. We don't have to go there because Pastor Anna Não temos que ir lá porque a pastora Ana already had it on. já falou sobre isso. The clay was marred in the potter's hand, O barro era moldado na mão do oleiro. so he made it again another. Ele fez outro. Women, we can be harder on ourselves Mulheres podemos ser muito duras connosco próprias. than God is, Mais do que aquilo que Deus é. because he's quite capable of healing and making us again another. Porque Ele é capaz de nos curar e voltar a fazer-nos de novo. Give yourself grace, Deem graça a vocês mesmas. because God gives us grace. Porque Deus dá-nos graça. I come to speak to your heart tonight Eu because venho- God wants to speak to your Eu heart. venho falar ao vosso coração esta noite porque é isso que Deus quer falar ao vosso coração. Give yourself grace. Deem-vos graça a vós mesmas. That's not an excuse Não é uma desculpa to do just anything, para fazer qualquer coisa, but let grace guide you as well. mas deixem que a graça também vos guie e vos direcione. Amen? Amém? Amen. Amen. Let's turn to Matthew 25, Mateus 25. and she's going to read. It's quite long, but there's purpose. Eu vou ler, é um bocadinho grande, mas eu vou ler só em português, está bem? Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro."
Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Thank you. Yeah. Tonight, we can stop there. Tonight, I want to speak to the 5 wise women. Esta noite eu quero falar sobre as 5 mulheres sábias. You can think it's unfair, and I did, Podem pensar que é injusto, tal como eu pensei, that the foolish women didn't share. que as insensatas não quiseram partilhar. They all started Todas começaram in the same place, no mesmo lugar, with the same instructions, com as mesmas instruções, with the same lamps. com as mesmas candeias. I believe it was Pastora Prophet. I call you Prophet, Gina, Eu creio que foi a profeta Jena, because she is prophetic. porque ela é uma profeta, But she shared about don't let your obedience. Remember with Saul? sim, ela partilhou sobre desobediência. Não deixe que o seu futuro seja estragado pela desobediência. There's full obedience A obediência total that's required é requerida of women with wisdom. às mulheres sábias. If I had to give a topic, Se eu tiver que dar um tema, it would be women of wisdom, será mulheres sábias, ready or not. preparadas ou não. The reason I asked you about last year to this A year razão que eu vos perguntei sobre a diferença do ano passado para este ano is because you should see growth. é porque devem ver crescimento. Something should have happened that made you be different this year than you were last year. Alguma coisa tem que ter acontecido que vos fez ser diferentes, parecer diferentes desde o ano passado até este ano. I remember one year, again, living in Japan. Eu lembro-me de novamente um ano quando morava no Japão. I had a friend who went away to a women's retreat. Tinha uma amiga que foi a um retiro de mulheres. They went up in the mountains Foram para as montanhas for 3 days. durante 3 dias. One of my friends, a good friend, Uma amiga minha, uma boa amiga minha, she came back and she Ela- was so different. ela voltou e ela estava tão diferente. She was, and I knew this woman. E eu conhecia-a perfeitamente. She was happy, Ela estava feliz, she was free, ela estava livre, delivered, liberta, but there was something of peace that changed her from the Mas- inside out. algo pacífico a mudou de dentro para fora. And we knew the Lord, E nós conhecíamos o Senhor, conhecíamos a Deus, but did we know him the way he wanted us to know him? mas será que nós o conhecemos da forma como Ele quer que nós o conheçamos? Her change was evident. A sua mudança foi evidente. She didn't have to go, I'm changed, I'm Ela não, changed. ela não tinha que dizer, eu mudei, eu mudei. Her aura, A sua aura, God's light, a luz de Deus, changed her. mudou-a. And it changed the atmosphere that she was in. E mudou a atmosfera em que ela estava. And I said, God, I don't know what that is, but I want it. eu disse, Deus, eu não sei o que é aquilo, mas eu quero. I want that. Eu quero aquilo. So for a whole year, Então, durante um ano, because I had to wait in my mind porque eu tinha que processar na minha mente for the next year of the women's conference to come. para Retreat. o próximo ano no retiro de mulheres. Here I am trying to prepare E myself. aqui estou eu a tentar preparar-me. For what? Para quê? I didn't know. I just knew Eu she não was sabia. changed. Eu só sabia que ela tinha mudado. I had a good friend that lived next door, Eu neighbor. tinha uma boa amiga que era minha vizinha. And I said, Faye, I E need eu you to go with disse, me. Fei, eu preciso que vás comigo. I wanted her change too. Eu quero aquela mudança também. Plus, I wanted company. Para além disso, eu quero companhia. You know, ladies like to go with each Sabem, other, as mulheres gostam de ir umas com as outras. not knowing what we were going to experience. Não sabendo o que é que íamos experimentar, She did it too. ela foi também. Our year came, Chegou o ano da conferência and we were able to go. e nós fomos. We get up to the mountain, Fomos até às montanhas,
And I'm like, okay, Lord, I'm E eu here. estou, ok, Deus, estou aqui. I didn't know what else to do. Eu não sabia o que mais fazer. I hiked up a little further. Então subi mais alto. There was a little church in the mountain. Havia uma pequena igreja na montanha. And that's where we all were going to go to meet like this. E era onde todas nos íamos reunir, tal como aqui. So I got in there a little bit earlier, Então, expecting. eu cheguei um pouco mais cedo com expectativa. There's things that I can see now that I couldn't see Há then. coisas que eu consigo ver agora que eu não conseguia ver naquela altura. One, the year of preparation O ano de preparação, was almost like Esther. foi quase como Esther. Not that I knew to get myself ready, my mind ready or whatever. Não que eu precisasse de me preparar, ter a minha mente preparada ou o que quer que fosse. I didn't have a Mordecai, Eu não tinha o Mordecai, Esther's uncle, o tio da Esther, to actually to groom me, para de facto me ajudar a crescer, to tell me what to do, how to speak, para what me to dizer say. o que fazer, o que falar, como falar, Before the natural king, antes diante do rei, no But- natural. but God honored Mas Deus honrou my heart, o meu coração, my a expectation in minha my spirit, expectativa no meu espírito, to allow him to change me. para permitir que Ele me mudasse. It's not that I did not know the Lord. Não é que eu não conhecesse a Deus, There was a level of intimacy. mas havia um nível de intimidade, There was a level of surrender. havia um nível de rendição, There was a level of sacrifice havia um nível de sacrifício that I needed, que eu precisava, that he wanted, que Ele queria, that I recognized on my friend, que eu reconheci na minha amiga, but didn't know to call it that. mas não sabia como chamar. Not to mention she was praying for me too. Já para não dizer que ela orava por mim também. So I get up into the room, the sanctuary early, Então eu cheguei à sala do santuário mais cedo and the speaker's there. e a pessoa que ia pregar estava lá. She was in there by herself praying, Ela estava lá sozinha a orar for the chairs, the rooms, a and orar everybody that would come in. pelas cadeiras, a orar pela sala, por todos aqueles que chegavam. And I go and I sit in one E eu little chair. vou e sento-me numa cadeira pequena. She turns around and she goes, "What? Ela vira-se e diz: o quê? You want to be filled with the Spirit of God?" Quer ser cheia com o Espírito de Deus? I said, "I don't know. Eu disse: eu não sei. I don't know. I'm just here. Eu não sei se eu estou aqui. I didn't know what I was here for." Eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. But it's like Acts 10. Mas é como em Atos 10. Cornelius went to meet Cornélio foi encontrar-se. someone that was there waiting for him. Alguém estava lá à espera dele. God spoke to Cornelius. Deus falou a God Cornélio. spoke to Peter. Deus falou a Pedro. And there was a meeting. E houve uma reunião. In that meeting, E nessa reunião we see where the church was birthed. vemos onde é que a igreja You nasceu. never know what your obedience does. Você nunca saberá o que é que a sua obediência vai fazer. The whole church was birthed out of that meeting in Acts Toda a 10. igreja nasceu dessa reunião em Atos 10. My life was forever A changed. minha vida foi mudada para sempre. All it did was awaken God's purpose in me. Tudo o que eu fiz foi acordar o propósito de Deus em mim. Remember identity, Lembrem-se, identidade, purpose. propósito, What was the other ones? Name another one. Not you presença. because you know. The ones that Pastor Anna said tonight. It was purpose, identity, presença, belonging. belonging. Yeah, presença e That's coração. the main one. Yes. Coração. 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 That's it, right? So all of those are necessary to Todos take esses us são necessários para nos levar, to our next para level. nos levar até ao próximo nível. But mostly it was the heart. Mas principalmente o coração. You know, there's a scripture that says, as the deer panteth Alma- for the water, Há uma escritura que diz: como a serva clama pela água, so my soul então assim a minha alma longs after you, O God. clama por Deus. It pants. Pant, pant. Bate com força, It desires. deseja. And that's what happened E foi isso que aconteceu to me during that a time. mim naquele tempo. I didn't know the words to put to it, Eu não sabia que palavras usar, but I knew a level of Holy Spirit was missing in my mas life. eu sabia que algum nível do Espírito Santo faltava na minha vida And it opened me up. e abriu-me completamente, It awakened acordou-me what God had already placed on the inside o of que me. Deus já tinha colocado dentro de mim. See, your destiny, O vosso destino, purpose, propósito, identity, identidade, belonging, pertença and your heart e o coração are time aligned. estão alinhados corretamente. What do I mean by O that? que é que eu quero dizer com isso? At the right time, No tempo certo, the right voice,
com a voz certa, the right place, no lugar certo, the right space. no espaço correto. Not you being perfect, Não é sermos perfeitos, but God having need of you mas Deus precisar de si will cause causará a collide, so to speak, in the uma spirit colisão, por assim falar, no espírito, that awakens que nos acorda what He's placed on the e inside que of you acorda aquilo que Ele colocou dentro de si so that He can use you, para que Ele a possa usar, whether it's in your home, onde quer que seja, na sua casa, school, na escola, marketplace, no supermercado, business, no negócio, hospital, no hospital, expansion, expansão, anywhere He needs you. onde quer que seja que Ele precise de si. You've been set up. Você foi preparada. Back to our story. De volta à nossa história. 5 wise, 5 mulheres, 5 foolish. 5 mulheres sábias e 5 mulheres insensatas. Again, remember they all started De out the novo, same. lembrem-se que elas começaram todas da mesma forma. They all became drowsy and fell asleep. Elas todas chegaram com sono e adormeceram. But you have to back up. Mas temos que recuar. They all, well, I don't want to back up yet. Não, ainda não Correction. queremos recuar. They fell asleep. Elas adormeceram. At midnight, the cry rang out. À meia-noite, a trombeta tocou. O sinal Here's the tocou. bridegroom. Aqui está o noivo. Come out to meet him. Saí ao seu encontro. Half obedience Obediência pela metade is not good enough. não é bom que chegue. Now, granted, Não é garantida, as Pastor Gina, como I a pastora Gena, she shared that ela partilhou que 2 o'clock may not be her time for às 2 da manhã pode não ser a hora dela para a intercessão. May not be mine either. Também não poderá ser a minha. More like 4, Mais 4, 5, 6. 5, 6. But whatever the time is, Mas qualquer que seja a hora, if we are all on our watch, se todos estivermos na nossa hora, it should cover deve bastar the whole clock the way the Lord wants it to be covered. para que seja o tempo que Deus quer The main- estabelecer. The main thing A principal is coisa to be prepared, é estar preparado. okay? Sim, Because I may be dependent on you, porque eu posso depender you de may be si, dependent on her, você pode depender dela and you will hear and know e vai ouvir o não by the Spirit. pelo Espírito. I'm going to digress for a moment. I'm moving. Ok. Vou continuar por um momento, vou-me separar por um momento. Something as simple as my sneakers. Algo tão simples como os meus ténis. I see a lot of women in pink in here. Vejo muita mulher vestida de rosa. I didn't get the message. Eu não recebi a mensagem. Holy Spirit gave me the O message. Espírito Santo deu uma mensagem. You know, there's Sabe? many times. Ah. Yes. The other thing is I was going to, and you didn't tell me, Pastor E o Pedro. o pastor Pedro também não me disse. I just felt like, Eu só senti and I do pray about what I wear. e eu oro pelo aquilo que eu uso, pelo One, que eu visto. I love Primeiro, color. gosto muito de cores. So most of you know you'll always see me in color when I'm Muitas de here. vocês já me viram quando eu venho aqui, eu venho sempre muito colorida. But two, I just listened and I put on the Mas pink depois eu sneakers. ouvi e calcei uns ténis cor-de-rosa. So, Então- you know, one God, one Spirit, right? Deus e Espírito, certo? Amen. Thank Amém. you, God. Amém. Obrigada a Deus. That doesn't mean Isso não significa that if you didn't wear pink, you're wrong. que se não está a usar rosa está errado. It just meant I obeyed. Só significa que eu obedeci And it put me in alignment e colocou-me em alinhamento with my family com a here. minha família aqui. So back to the 5. Então, de volta às 5, We want to be the wise women. queremos ser as mulheres sábias e prudentes. Why? Porquê? Because it'll come a time where you cannot borrow from anyone else. Porque chegará o tempo em que não poderemos pedir nada emprestado a ninguém. The oil represents the O anointing, óleo representa a unção. not just the light in their lamps. Não apenas a luz nas candeias delas. In this season, it takes the extra women. Nesta temporada são precisas mulheres extra. You know, as I was training my daughter up, Enquanto eu estava a criar a minha filha,
who's now 34, que agora tem 34 I told her anos, women always have to go extra. eu disse-lhe, as mulheres sempre têm que fazer o trabalho extra. We have to be extra in the home. Temos que ser extra em casa. We have to be up and doing things when the man can sleep, Temos que nos levantar para fazer coisas quando os homens estão a dormir, when the children can sleep. quando as crianças estão a dormir. Tired or not, Cansadas ou we não, have to keep going. temos que continuar. But in Proverbs 31, Mas em Provérbios 31, we read about the woman who went extra. nós podemos ler sobre a mulher que foi mais além. She's known as the Proverbs 31 woman. Ela é conhecida como a mulher de Provérbios 31. Almost sounds like a woman of perfection, Quase doesn't parece uma mulher perfeita, certo? she? She was anointed. Ela era ungida, She was wise. ela era sábia. As a matter of fact, Por acaso, in Proverbs 8, em Provérbios 8, the Lord refers to wisdom as a she. Deus refere-se à sabedoria como ela, como feminino. Chapter of Proverbs 8 is long, Provérbios 8 é muito grande, but it's one of my favorite chapters. mas é um dos meus capítulos Remember favoritos. when I told you about my experience in Japan? Lembram-se quando eu falei da minha experiência no Japão? Well, after Depois, the lady asked me, did I want to be a filled? senhora perguntou-me se eu queria ser She cheia. laid hands on me, Ela colocou as mãos em mim e pum. and it was not a courtesy fall. E não foi uma queda para agradar. I didn't fall because she did it. Some people do that. Algumas pessoas fazem isso, caem para agradar. It was the power of Foi God o poder de Deus that met me in the que me moment encontrou naquele momento. from that 1 year of me not Daquele ano being specific and saying, God, I de não want ser this. específica e dizer, Deus, eu I quero just isto. wanted him. Eu só queria a Ele. I wanted what I saw on her Eu life queria o que eu vi na vida da minha amiga, that was so different. que era tão diferente. And I didn't get to dictate. E eu não fui eu que disse, eu quero aquilo, não fui eu que dictei nada. I didn't get to say how I wanted to be Eu filled. não disse como é que eu queria ser I still cheia. don't get that. Ainda não faço isso. I don't get to tell him how to use my life Eu não tenho que lhe dizer como usar a minha vida, because it's not mine. porque não é minha, It's his. é dele. It's his completely. É dele completamente. I don't get to say, don't do this to me and don't do that Eu with não me. tenho que dizer, não faça isto comigo, não faças isto comigo, não faças aquilo comigo. So when she laid her hands Então, quando ela colocou as mãos em mim, and I went out, e eu caí, here's a secret. aqui está o segredo. My pants were too tight. As minhas calças estavam muito apertadas. I'm going to make you laugh. And so my Vou button was fazer-vos open. rir e o botão estava aberto. I went down, Eu caí, shirt went up, a camisa veio para cima. and I couldn't even think to cover Eu nem it. sequer pensei em because cobrir, it em wasn't tapar, me. porque não era eu. So it was again a ready or not. Então, novamente, preparada I ou didn't não. expect that, Eu não estava à espera disso, but God did it. mas Deus fê-lo. That was a little humor Houve humor, houve riso, in how we always need to be ready. e como nós temos de estar sempre preparadas, But at the same mas ao time, mesmo tempo, he just awakened a part of himself in me. Ele simplesmente acordou uma parte dele em mim. Inside my spirit man, No meu espírito, no meu homem the interior, spirit that he placed in o me espírito que Ele colocou em mim, to be awakened to the para ser nations. acordado para as nações. This happened in a country Isto aconteceu num país that then it was 2% of the people que naquela altura apenas 2% da população believed in Jesus Christ. acreditavam em Jesus Cristo. You know, they're Buddhist, Eles são budistas, hindus Hindu, and other things. e outras coisas. But God radically changed my Mas life Deus mudou a minha vida radicalmente. to the point where I feel like that's why I'm standing here. Até ao ponto em que eu acho que é por isso que eu estou aqui. That was back in Isto foi em 1994. 94. My mother A minha mãe brought me up in church all my life, fez-me crescer na igreja a minha vida toda. but it took a personal Mas encounter, foi preciso um encontro pessoal, a personal meeting, uma reunião pessoal, a personal uma experience experiência pessoal that changed me que me forever. mudou para sempre. It took a desire Foi preciso um desejo of seeing someone in something greater de ver alguém em alguma coisa muito maior. manifest on my friend's life Manifesta na vida da minha amiga to awaken the desire in me para acordar o desejo em mim that God had given me. que Deus me tinha dado. I'm not making this all about me, Não estou a contar isto para ser apenas sobre mim, but in the book of Revelations, mas no livro de Apocalipse we read where it says, lemos onde diz: they overcame
que eles ultrapassaram by the blood of the Lamb and the word of their testimony. pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Everyone in here has a testimony. Todos aqui têm um testemunho. Perfect your testimonies. Aperfeiçoa o seu testemunho. They need to come out naturally Eles precisam de sair naturalmente, because they will be used porque eles serão usados to save people, para salvar pessoas, to deliver and awaken para God in them. libertar e acordar o dom de Deus nelas. I've been here before, Já estive aqui antes, meaning in these words, in this place. nesta casa, neste lugar. The Lord is saying, stay ready, Deus está a dizer, fique preparada, because not only are people coming in, porque não apenas há pessoas a chegarem those that don't come in, e aqueles que não chegam, those that you've gone out to evangelize for, aqueles que vocês têm ido are about to evangelizar, double. estão They're prestes a about to double and duplicar. double again. Estão prestes a duplicar And e double and duplicar e double again. duplicar e duplicar. It's work. É trabalho. It's going to take the 5 wise, Vão ser precisas as 5 sábias, not foolish women. não as insensatas. And the thing is, the foolish women didn't know they were foolish. E a questão é que as insensatas não sabiam que eram insensatas. They just did not go the extra. Elas apenas não fizeram o trabalho extra. They just did not seek the Lord. Elas apenas não procuraram Deus. The Bible doesn't say why they missed it. A Bíblia não diz porque é que elas não o fizeram. They just did. Elas apenas não o fizeram. That will not be one woman in this room. Essas não serão nenhuma mulher nesta Or sala. the man that's here, or Ou the os men, homens que estão aqui, or our families. ou as nossas I see you. famílias. Or our families. You Ou know as nossas why? famílias. We Sabem are in a porquê? different time. Estamos em tempos diferentes. The bridegroom A noiva has to intervene. tem que fazer alguma coisa. And we are all he has to work with. E nós somos tudo aquilo que ele tem para trabalhar. It's promised he's coming back. A promessa é que ele vai voltar. Our oil, O nosso óleo, our lamps as nossas candeias will be trimmed serão with oil. cheias com óleo. Our lights will shine bright A nossa luz será mais brilhante because it's his light. porque é a sua luz. Tonight, Esta noite, this weekend, este fim de semana, has been a divine meeting. foi um encontro divino. This is very special to Isto é God. muito especial para Deus. So you need to not think you're just here again, Então não pense que está apenas aqui mais uma vez, because you will be the ones porque você será aquela, that'll be the wise women again, será a sábia novamente, called in this hour chamada para esta hora, to share. para partilhar. So activate tonight. Então ative esta Be noite, awakened tonight esteja desperto esta noite to your divine encounter para o seu encontro divino with the bridegroom, com o noivo, not to the point of coming to take us away, although não he can, ao ponto de ele vir para nos levar, ainda que possa, but to receive your mas para awakening. receber o seu avivamento. I'm here to broadcast. Estou aqui para transmitir. I don't know how many of you know this show in America called Good Morning Eu America. não sei quantos de vocês aí conhecem que há um programa da manhã que se chama Good Morning America. They did a special broadcast Eles fizeram uma transmissão especial on Portugal. em Portugal. On Portugal. Em Portugal? Yes. I didn't see You it. didn't see it? No, I didn't see They it. did it a few weeks ago. Oh, ok, fizeram algumas semanas atrás uma transmissão especial. They did it here or Yes, about they did it here? in Lisbon. Ok, eles fizeram uma transmissão especial há 2 semanas em Lisboa. They went through Sintra. Eles foram a Sintra. They didn't go all throughout Portugal. They just were in Lisbon, Ok. Não Sintra. não foram ao país todo, foi só na zona de Lisboa. But it's gotten the eye Mas captou a atenção of the world in a different do way. mundo de uma forma diferente. I'm trying to get you to see the sign of the times. Estou a tentar que vocês percebam e vejam os sinais dos tempos. You have a lot of people, again, I've been here, Vocês têm muita gente, e mais uma vez eu já estive aqui, coming into Portugal. a vir para Portugal. I shared this last time. Partilhei isto da última vez. The harvest A colheita is coming to you. está a chegar a vocês. The harvest is coming to the mouth A colheita está a chegar à of Europe, boca known as Portugal. da Europa, conhecida como Portugal. Is your sickle ready to thrust into the Está o earth? vosso ciclo preparado para confiar a terra. Do you know what I mean when I say is your sickle ready? That's in the Está o Bible. vosso círculo preparado.
It's in Revelation. Está em Apocalipse. But it refers to the Lord where he says his sickle was thrust into the earth. Mas refere-se quando Deus diz que o seu cetro foi lançado para a terra. Because the sickle separates. Porque o cetro separa. I don't know how many farmers. I'm not a Não farmer sei quantos neither. agricultores há aqui, mas eu também não sou agricultora. But it prepares the Mas harvest. prepara para a colheita. I will have it for you tomorrow, the exact scripture. Amanhã eu falo sobre a escritura exata. But what I'm trying to ask Mas you o que eu is, estou a are tent- you o ready? que eu estou a tentar perguntar é, está Not only are you pronta? ready Não apenas está pronta with your lamp trimmed, com a sua candeia preparada, but are you ready to be about your Father's business? mas está pronta para tomar conta do negócio do seu pai. Women, for those of us that have been married or are Mulheres, mothers, para aquelas de nós que fomos casadas ou somos mães, that has been our training ground. tem sido o nosso campo de treino. It's our training ground to push É o beyond, nosso campo de treino para ir mais além, to push past para passar os limites. when we're weary. Quando estamos cansadas, In the book of Genesis, no livro de Gênesis, the Lord said o Deus disse it was not good for man to be que não alone. era bom para o homem estar sozinho. He needed a helpmeet. Eu precisava de uma That's you and ajudante, I. que é você e eu. That's you and I. É você e eu. We have the fire, Temos o fogo, the power, o poder, the strength, a força, the might, a unção, the complement o complemento that the man needs to be made whole. que o homem necessita para ser um todo. So when Então- we read like I started Quando lemos como começamos with Luke 8, com Lucas 8, at the end, no final, the woman that touched the as Lord. mulheres que tocaram no Senhor. And we can read all throughout the Bible. E podemos ler através de toda a Bíblia, Different instances em diferentes partes, where he speaks and references women. quando ele fala em referência a mulheres. That doesn't make us any better than men. Não nos faz melhores do que os homens. It makes us their strength when we move together. Faz-nos a sua força quando estamos juntos. Amen? Amém? So the Lord wants to activate Então Deus quer ativar the anointing in us a unção em nós for the next level of our journey. para o próximo nível da nossa viagem. By next year this time, No próximo ano, por esta we altura, all should be different todas devemos estar diferentes. because we are different tonight. Porque estamos diferentes esta noite. You have to know it. Tem que o saber. You have to know it. Tem que o saber. You have to know it Tem que o saber. by knowing him. Conhecendo-o, God is enough. Deus é suficiente. God is more than enough. Deus é mais do que suficiente. Tap into his next. Continue para o próximo que Ele tem, para aquilo que Ele tem a seguir. I hear and see by the Spirit Eu consigo ouvir e ver pelo that you'll begin Espírito to dream again. que vocês começarão a sonhar de novo. You'll begin to hear again. Começarão a ouvir de novo. You'll begin to pray again. Começarão a orar novamente. You'll be awakened again. Serão acordadas novamente. The time that I'm really seeing O tempo em que eu estou a ver is between 12 é entre 12 a.m. 12 a.m. é entre a meia-noite to 7 a.m. às 7 da manhã. That doesn't mean I pick the time. Não significa que seja um tempo específico. Just when he awakens you, awaken. É quando Ele acorda, é porque acorda. When he awakens you, be quickened to pray. Quando Ele acordar, seja rápida a orar. When he awakens you, Quando Ele acorda, obey. obedeça. You don't know Você não sabe if it's the time he's meeting you se é no tempo que Ele vai encontrar to put fresh oil in your lamp. para pôr óleo fresco sobre si na sua candeia. The 5 foolish women, As 5 insensatas. as women, we can sometimes feel bad for them. Como mulheres, por vezes podemos sentir-nos mal por elas. We can think, okay, Podemos pensar, tudo bem, I can give you a little bit of oil. eu posso dar-vos um pouco de óleo. I'll turn around and give you a little bit of Eu oil. viro-me And e you dou-vos um miss pouco him. de óleo e And you miss vocês him. vão perder o Senhor, And vão you miss perdê-lo, him. vão perdê-lo, Trying to help someone else. tentando ajudar outra pessoa. Porquê? Why did the wise women Porquê que as mulheres sábias not tell their friends, come on and get your oil, don't stop? não disseram às outras, venham buscar óleo, não parem, venham buscar óleo? These are all questions we can ask now. São todas perguntas que nós podemos fazer agora. But Jesus was trying to teach a lesson. Mas Jesus estava a tentar ensinar uma lição. We're looking back at the story. Se olharmos para a história,
But there are some things we're living in Há now algumas coisas que nós estamos a viver no that agora, others will look and read back on our lives. que as outras pessoas vão olhar e vão refletir na nossa vida. That many people are watching now our Muitas lives on. pessoas estão agora a olhar para as nossas vidas. I know myself. Eu conheço-me a mim mesma. I would have wanted to help them. Eu teria querido ajudá-las. I'm not the only one. Não sou a única. How many would have wanted to help Com and give them todas some oil? teriam querido ajudar e dar algum do óleo. Come on. Vá lá. Nobody? Ninguém? Wow. Y'all some strong women. Somos mulheres fortes. Maybe it's the culture, huh? Talvez é a cultura. Is it go get your own oil? Ou então vai buscar o teu próprio óleo. Or is it because you know how the story ends? Ou porque você sabe como a história termina. Which one? Qual delas é? You know how the story ends? Você sabe como a história termina. Okay. Muito Well, bem. that's fair. É justo. Because women tend to give their all. They'll Por- give their all, por- they'll give their extra. Nós mulheres tendemos a dar tudo e a dar mais ainda. So you've learned a lesson. Então aprenderam a lição. Get your own oil. De mudar o seu próprio óleo. But Mas Jesus discipled us. Jesus discipulou-nos. We do have to discern Temos que ter discernimento when we're to stop and help quando parar e ajudar and when we're to stay alert e quando temos que ficar for the alertas bridegroom that's coming. para o noivo que virá. That's part of wisdom. É parte da sabedoria. So this room is full of Então, wise women esta sala está cheia de mulheres sábias, because it was only me and one woman back there porque that era raised her hand fui só eu e uma mulher lá atrás que levantámos a nossa mão, that would have helped. que teríamos ajudado. Okay. Muito I bem. think it was one more. I want to look at Quero ler Provérbios 8. 8. Let's start at 1. Ok. Provérbios 8:1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? Keep going. We'll go down to about 11. Até ao 11. Sorry. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, à entrada da cidade e à entrada das portas está clamando. Ao lado das portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirija a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. After I came up in Japan, I didn't finish that. After I got up out of the spirit, No Japão, depois de eu acordar do Espírito, the Lord gave me this proverb. Deus deu-me este provérbio. Proverbs is one of Provérbios my favorite books. é um dos meus livros favoritos. I read it often. Leio várias vezes, I listen to it often. ouço várias vezes The lessons in it as lições que ele The contém, wisdom. a sabedoria que ele contém, awakens and activates something on the inside of us ativa e aviva algo dentro de nós. that we need to stay seated Precisamos de estar bem cimentados above that in the world. sobre tudo aquilo que se passa no mundo. You'll be surprised Ficará surpreendida how you'll have wisdom, como você tem sabedoria, not of this world, não deste mundo, not just in an educational institution, não apenas no sistema educativo, not in sheer experience, não na experiência extra, but godly wisdom mas a sabedoria de that Deus, tells us how to move and que nos navigate. diz como nos movermos e como navegarmos. I ask you when you go home, Eu
peço para que quando for para casa, to read through Proverbs 8 again. leia Provérbios 8 It novamente. talks about wisdom's call. Fala sobre chamados de sabedoria. Remember, I talked about our senses. Lembre-se que eu falei sobre os sentidos. Will you hear the sound of wisdom when Irá it speaks? ouvir o som da sabedoria quando falar. That's what the 5 wise women knew. Foi isso que as 5 mulheres sábias experienciaram. So I'm tying it all together. Então, atando, colocando tudo junto. What made the difference? O que é que fez a diferença? They recognized the call. Elas reconheceram o chamado, o They knew what chamamento. to do. Elas sabiam o que fazer. And while you wait, E enquanto você espera, while we wait, enquanto nós esperamos, wisdom speaks. a sabedoria fala. Wisdom has a A sound, sabedoria tem um som. and wisdom here is known as a her. E a sabedoria aqui é referida como ela. Wisdom was there at the beginning of A time. sabedoria estava lá no início dos tempos. Wisdom was there in Genesis when God began to frame the earth. A sabedoria estava lá no início dos tempos, quando Deus começou a formar a terra. Not frame the earth, but separate the waters from the dry Quando Deus land. separou as águas da terra The heavens seca, from the os earth. céus da terra, Light from a luz darkness. das trevas. Wisdom was A there. sabedoria estava That's lá. what you read in Proverbs É 8. isso que nós lemos em Provérbios 8. So all wisdom of women, Então todas as mulheres wise sábias, women, mulheres sábias, know that you have a special place. saibam que vocês têm um lugar We have a especial. special Nós place temos um lugar especial. in the Lord that touches him. Tocando a Deus, Who touched me? como Jesus falou, quem é que me tocou? You have a distinct touch. Você tem um toque distinto. Who touched me? Quem é que me tocou? Out of a crowd of how many people? No meio de uma multidão com não sei quantas pessoas. Who touched me? Quem é que me tocou? You can't hide any longer. Não se pode esconder mais. You have a cry. Tem um clamor, You have a prayer. tem uma oração, You have worship. tem adoração, You have a sound tem um som that touches him. que toca a Ele. It's only you can. E só você o pode fazer. Doesn't matter our age. Importa a idade? That's not the qualification, it's the heart. Isso não é a qualificação, o coração é que é. That's what will give you your identity, É o que lhe dará a sua Your identidade, purpose. o seu propósito, your sense of belonging. a sua That- pertença. That's how I can come here and know that I'm in my É family. assim que eu consigo vir aqui e saber que estou em família. That's how you can go anywhere else and know that you're connected É when you really assim que are. você pode ir em qualquer lugar e saber que está ligado onde And- está. And I thank God for E that. eu agradeço a Deus por isso. Again, now you have homework. Novamente, agora tem trabalho de casa. What I would have loved to do O que eu adoraria fazer is if we could have been sitting in a circle. era se conseguíssemos estar sentados em círculo. I shared this with her, Ela partilhou isso comigo. and I just could have heard your heart, E assim eu conseguiria ouvir o vosso coração, heard your experiences, as vossas experiências, heard your ouvir os testimonies, vossos testemunhos, heard your questions. ouvir as vossas perguntas. I know it may not be counseling. Holy Spirit is a counselor. O Santo Espírito é que é o conselheiro, That's one of his roles, é um dos seus papéis, but that's also equipping. mas é também equipar. You know, in Ephesians, he talks about equipping the saints. Em Efésios fala sobre equipar os santos. That is part of the fivefold, É parte dos 5 ministérios. the pastors, the apostles, the Pastores, preachers, the apóstolos, evangelists, and the teachers. professores, evangelistas. It is part of that. É parte disso. But there's also wisdom Mas há também sabedoria in the counsel. no of the conselho godly. dos justos. So I'm used to now being And- able to talk to people Agora estou habituada a falar com pessoas. and not merely talk at you. A não falar para vocês, mas falar com vocês. I see you shaking your head. Vejo que você está a abanar a sua cabeça. I'm grateful for this opportunity. Estou grata por esta oportunidade. But when God calls me home Mas quando Deus me chama à casa, into eternal glory, na sua eterna glória, I want to die empty. quero morrer vazia. Do you know what that means? Sabe o que é que isso significa? I want everything He's placed in me Quero que tudo aquilo que Ele colocou em mim, to come out of me que saia de mim, into the right people in the right para as places. pessoas certas e nos lugares certos. Something we read said generations after Alguma generations coisa, after generations. algo que nós lemos falava de geração após geração, após geração, após geração. That's the life of a surrendered person to É a God. vida de uma pessoa rendida a Deus. To let everything Deixar que tudo
in them neles come out. saia. So with that, Então, com isso, I want to thank you for tonight. quero agradecer por esta noite. You didn't jump, shout, and holler. We did that before. Não saltaram, não gritaram, mas fizemos isso antes. But I pray that God awakens Mas eu oro para que Deus traga avivamento. the next level of O himself próximo nível de Ele mesmo. that he began on Friday night, Que Ele last night, começou ontem à noite, that he did today, que Ele fez hoje, that he'll finish tomorrow. que Ele terminará We're amanhã. only vessels. Somos apenas os vasos. You have to have the personal desire yourself Tem que juntar o desejo pessoal to be equipped para ser equipada and ready e pronta to let God be through you para deixar que Deus faça através de what si he needs to be, aquilo que Ele precisa de no matter fazer, what the situation. não importa qual seja a situação. We're happy when we see the miracles. Estamos felizes e ficamos felizes The quando vemos production of the milagres, miracles. quando vimos os milagres Me acontecer. too. Eu também. But where's your faith and your strength Mas onde é que está a sua fé e a sua when you have força? to traverse Será que tem que navegar or navigate por mares or wait as they had to in ou Matthew 25? esperar como elas tiveram em Mateus 25? What do you do then? O que é que faz então? You worship, Você adora, you praise, você louva, you pray, você ora, you listen, você ouve, you don't give up. você não desiste. I'm talking to a room full of champions. Estou a falar para uma sala cheia de campeãs. Regardless of how you feel, I'm talking to a room full of champions. Independentemente de como você se sente, estou a falar para uma sala cheia de campeãs. But you have not seen your greatest moments Mas yet. você ainda não viu o seu melhor momento. Amen. I hear a couple of amens. Yes. Amém. You have not seen your greatest moment Você ainda yet. não viu o seu melhor momento ainda. I tend to start but not finish. Eu tenho a tendência de começar, mas não terminar. But I want to finish what I said about Good Morning America. Mas eu quero terminar aquilo que eu disse sobre o programa Good Morning America. Because it's like Portugal has been placed on a platform. É como se Portugal tivesse sido colocado numa plataforma. Yes, people are coming in and As out. pessoas vêm e vão. Some of the things are not so good, Algumas das coisas não são boas, but some are good. mas algumas são muito boas. We don't think as the world thinks. Nós não pensamos como o mundo pensa. Why is the Lord highlighting Portugal Por right que now? que Deus está a colocar Portugal como foco? What is he really doing or trying to show the world about this small O que é country? que Ele está realmente a fazer ou a tentar mostrar ao mundo sobre este pequeno país? I love it because my husband is Portuguese. Eu adoro Was. porque o meu marido é de descendência portuguesa. And I loved what his family represented as far as communal and family. E sempre gostei daquilo que a família dele representava como comunidade e como família. Until I could get here and experience it myself. Até eu chegar aqui e experimentar isso eu própria. I am not coming like other people trying to rob or take anything. Não venho como algumas pessoas tentar roubar ou levar alguma coisa. I belong. Eu pertenço. I belong here and I'm Eu grateful. pertenço aqui e eu sou grata por isso. I've been shown that since I've come in that I belong. Desde que eu cheguei, que eu sinto que eu pertenço. There are some people that are being sent to help Algumas pessoas que têm sido enviadas para ajudar. for the harvest that God is doing here. Para a colheita que Deus está a fazer aqui. I'm not saying I have all the answers, Não estou a dizer que eu sei as respostas todas. but we need watchmen on the gate. Mas nós temos que ser... We need watchmen on the wall. Nós precisamos daqueles que estão nos portões, aqueles que estão a guardar, aqueles que estão à espera. The Bible says he calls them watchmen on the rampart. A Bíblia diz que eles são aqueles que guardam na plataforma de cima, no alto. You don't have this advantage point Nós não temos essa vantagem de estar no alto, with forts and everything that are still here. com os fortes e com as muralhas e com tudo aquilo que ainda existe. You're not known as explorers Nós somos conhecidos como exploradores, for no reason. não é por qualquer razão. You went out and influenced so Nós many places. saímos e influenciamos vários lugares. That's a kingdom call. Isso é um chamado do reino. I'm not saying all the people were kingdom, Não estou a dizer que todas as pessoas but pertencem ao it's an reino, example of a kingdom mas é call. o exemplo de um chamado para o reino. Now they're coming in. Agora eles estão a voltar.
Let's ask the Lord, why are they really Vamos coming? perguntar a Deus porque é que eles estão a voltar. Why did the Lord really highlight it the way he did? Porque é que Deus realmente colocou o foco em Portugal da forma que Ele colocou? At this time, Neste tempo, that show goes all around the world. esse programa passa em todo o mundo. God, what are you up to? That's Deus, what I've o been que é que asking estás a him. fazer? Aquilo que eu tenho perguntado a Ele. What are you really O doing? que é que estás realmente a fazer? So in our weekend of meeting, Então, no fim de semana do encontro, your scope has been broadened. o seu foco foi alargado. Begin to hear him in prayer Começa a ouvi-lo em oração for strategy para estratégias and then the wisdom to move e depois a sabedoria para se mover. in what he says. E o que ele diz? So back to the title, Então, de volta ao título, ready or not. preparadas ou não? Every woman in this room has to be ready or not. Toda a mulher nesta sala tem que estar preparada ou não? Do you believe that? Acredita nisso? Do you really believe it? Acredita realmente nisso? Do you feel it? He should have already been speaking it. Sente-o, porque Deus já deve ter falado. I'm just a messenger here to Sou confirm. apenas um mensageiro para o confirmar. And tomorrow he's going to show us what we need to do in being transformed. E amanhã Ele vai mostrar-nos o que nós precisamos de fazer para ser transformados. But he's starting right here with this nucleus, Mas this Ele center. está a começar aqui, neste centro, neste núcleo. I see a lot of different faces, Vejo muitas caras but I diferentes. see a lot of same faces. Vejo também caras conhecidas. And again, very happy to be E here with you. novamente, muito contente por estar aqui. You know I'm not traditional, Sabe que eu não sou tradicional, but the stories should have awakened the stories in you. mas a história deveria ter avivado as Testimonies. suas histórias, os seus testemunhos. I came back from the mountain in Japan. Voltei da montanha no Japão, Actually lived there for almost 13 years. vivi lá por quase 13 anos And I kept saying Japan for Jesus. e continuo a pregar Japão Japan para for Jesus. Jesus. Japão para Jesus. Psalms 24:1, you don't have to put it up. Salmo 24:1 não tem que pôr. Says the earth is the Lord's Diz que a terra é do Senhor and the fullness thereof, e a sua plenitude. the world and they O mundo e eles, that dwell therein, o mundo e eles that live in it. dia daqueles que vivem nele. Yeah. So that means this earth Isso significa que esta is terra our Father's. é do nosso Pai. We live in it. Vivemos nela, We get to rule with him in it. regemos-nos com Ele nela. That realm is more real than the realm we live in. Esse âmbito é mais real do que aquele em que vivemos agora. It's called supernatural. Chama-se sobrenatural. He wants us to be supernatural Ele quer que beings. nós sejamos seres It sobrenaturais. begins here, women. E começa aqui, mulheres. You know, I'd rather not fight with any other women than you guys. Eu preferia, Than you não, ladies. eu não queria lutar com mais nenhumas do que com vocês. And again, if we do nothing E else, novamente, se não fizermos nada mais, but ask the Lord, why is he highlighting mas Portugal right apenas now? perguntar a Deus porque é que neste momento Ele está a colocar o foco em Portugal, So that we're ready para que estejamos preparadas to assist him, para assisti-lo, para to ajudá-lo, work with him, para trabalhar com Ele, to be his agents para ser os seus agentes in the earth. na terra. You know, Peter's shadow Sabe que a sombra de Pedro did things fez coisas that his mouth didn't have to do, que a sua boca não teve que fazer, that his hands didn't have que to as suas do. mãos não tiveram que fazer. Remember, I started Lembram-se como eu comecei with the book of Acts, com o livro de Atos? that little word all, Aquela palavra todos, that little word all. aquela palavra todos, Was it that all in the room had an expectation of God to work? todos na sala tinham uma expectativa para que Deus trabalhasse? Was it that all knew that they belonged to God? Foi They had a purpose? que todos sabiam que pertenciam a Deus e que tinham um propósito? Was it they all knew their identity in Christ? Foi que todos conheciam a I'm using your sua stuff. identidade em Cristo? Was it that they all had a heart aligned with Him? Foi que todos tinham um coração alinhado com Ele? Was it that they all obeyed Foi que todos obedeceram beyond themselves? para além daquilo que eles pensavam? Not a little bit. Not a little bit of obedience, Não uma pequena obediência, uma obediência pequenina, but full obedience. mas obediência total e So completa. may we stand, Então, se please? pudermos ficar de pé, por favor. I just want to pray over you before we Quero orar stop for the night.
Antes de terminarmos, any strength alguma força that we see in each other que vemos umas nas outras is because of the Lord. é por causa de Deus. For when we are weak, Porque quando estamos fracas, He's made strong. Ele faz-nos fortes. God sent me here. Deus enviou-me aqui. God sent many of you here. Deus enviou muitas de vós aqui. Whether you were born here or not, Quer nascessem aqui ou não. He sent and called us for such a Ele time as this. enviou-nos e chamou-nos para um tempo como este. Somebody referenced Alguém referiu Ruth, Esther tonight Esther. Alguém referiu Esther esta when they noite. said, how do you not Quando know eles disseram, como é que tu não sabes se estás preparada para um tempo como that este? you were not sent for such a time as Não sabes this? se foste enviada para um tempo como este. Esther, Esther, that whole book o livro todo de Esther does not reference God one time, não faz referência a Deus uma única vez. but you see what He demonstrated Mas você vê aquilo que ele demonstrou and how He used a woman e como é que ele usou a a mulher, girl uma menina who was not known que não era conhecida, but prepared. mas preparou-a. He prepared her Ele preparou-a to save her whole para salvar people group. todo o seu grupo. How do we not know our waking up in the night? Como é que nós How do- como é que nós não podemos estar avivadas nesta noite? How do we not know our obedience Como é que nós não conhecemos a obediência? does not qualify you Isso não a qualifica to be the one He's calling para and choosing? ser aquele que ele está a chamar e a In this escolher hour. nesta hora. To be not a Queen Esther, Não ser uma rainha Esther, but put your name in it. mas ponha o seu nome nisso. An ordinary An ordinary woman uma mulher comum, called to do extraordinary chamada works. para fazer trabalho extraordinário. And they start here. E começaram aqui. It starts on your knees Começa nos joelhos and with your heart e postured. com o seu coração. I feel it in this room. Sinto nesta sala. I feel the fire and the power of Sinto o God. fogo e o poder de Deus. Regardless of how weak and tired you may feel, Independentemente como você se sinta fraca, He's beyond that. Ele é muito mais do que And your isso. spirit man is buoyant. E o seu espírito está fervendo. So, Father, I thank you now Então, Pai, eu te agradeço for your agora activation, pela ativação, for your awakening, para o avivamento, for the teachers, para os the professores, pastors, os pastores, the preachers, os the pregadores, evangelists, os the evangelistas, prophets, os profetas, the ordinary women as mulheres comuns, to do para extraordinary feats. fazerem trabalho extraordinário. Branda sikete yalalaboko shetamba ataya lelebase romba baba sekete baba hando bohose rababa baba shenda yalalaboko sanda yalalebese kaya romba da sikende alabokosha rabasita tatanda yalalebokota yareba sandoro rabokoshe ramba dise bandoro kosha tanda elelebako sataya. The Lord says many people have Deus diz, toiled. muitas pessoas, Many of you have prayed. muitos de vocês têm Many orado, of you have believed. muitos de vocês têm crido. The Lord says conception. Deus diz concessão, Conception. concessão, Conception concessão. has now taken place. Agora tomou lugar Birth your promise. o nascimento da sua promessa For the King of Glory para o Rei da Glória. has entered this territory Entrou neste território with power and might com poder e autoridade to demonstrate His para goodness demonstrar a sua in bondade the land of the living. na terra dos vivos. So He's saying it's Então time ele diz que agora é o tempo to activate in your para home, ativar na sua casa, to activate in the para government, ativar no governo, to begin to call the shots, so para to speak, começar a chamar as oportunidades on what will be allowed in naquilo Portugal que será permitido em and what will Portugal, be shut out at the gate. no que será fechado nos For the portões, doors are open. porque as portas estão abertas. Will you partner with me? O que tomará parte com Deus Will you obey me? obedecerá a mim, Although it cost you all,
ainda que lhe custe tudo, Will you obey me? obedecer-me-á. Will you push past your limitations in the natural Irá para além das suas limitações naturais and come up and sup with me? e virá e Will estará you junto begin to comigo. take my instructions Começará a seguir as minhas instruções, as precious promises as preciosas promessas, and recognize e reconheça that it's not by power que não é por força, nor by might, nem por poder, but by my mas spirit, pelo Espírito, says the Spirit of the living diz o God. Espírito do Deus vivo. Will you take your mantles? Tomará o seu manto, Will you wrap yourself in grace? ungirá-se com a graça, For I have need of thee. porque eu preciso de vós. I am a God of redemption. Eu tenho um Deus de I am a God redenção. of Eu sou um restitution. Deus de restituição. I am a God of more than enough. Eu sou o Deus do mais do que And your suficiente. finest hour is E a here. sua melhor hora está You are aqui. the book of Acts that continues. Você é o livro de Atos que You continua. are the ones that have been chosen. Vocês são aquelas que foram escolhidas. That is why some of you have been É fighting por harder than you isso feel. que algumas de vocês têm lutado mais do que conseguem. Or than you believe. Ou daquilo que vocês creem. But I've called you now Mas eu chamei-vos agora to tear down para destruir and to build up e para construir the ancient ruins. as ruínas antigas. I've called you now Chamei-vos agora to lead a younger generation, para liderar uma geração In nova prayer. em oração, to be the change agents para ser a geração And de the mudança difference makers. e aqueles que fazem a diferença, that will usher in, que tomarão o comando, that will escort in que farão a liderança my kingdom do meu reino with the demonstration com demonstração of power. de poder. There's a changing of the guard, Há uma mudança da guarda, not just in the church, não apenas na igreja, but also in the government. mas também no governo. Do not be tricked, Não sejam enganados, não se deixem enganar, for I, the Lord, porque o Deus hold the king's heart seguro o coração do rei in the palm of my hand, na palma da minha mão and he can turn it any way he wants to. e posso mudá-lo em qualquer direção que eu queira. So Portugal, you need not Então worry. Portugal precisa You de, need not worry, não precisa de se preocupar, for I, the Lord, porque eu, o Senhor, am in charge. estou no comando. I have angels on assignment Tenho anjos on em the four missões corners of this nos nation 4 cantos desta that will nação cause you to arise que vão levantar and demonstrate my e demonstrar power, o meu poder, not just in não Portugal, apenas em Portugal, but in all of Europe. mas em toda a Europa. Do not see yourself as less than, Não se vejam como os mais pequenos, but see yourself as greater mas than. vejam-se como grandes, For the greater one, porque o grande eu sou, who is God himself, que é o próprio Deus, lives in the midst of you. vive no vosso meio. Be strengthened with might, Sejam fortalecidos Be com poder, strengthened with might. sejam fortalecidas com poder, for your finest hour is yet para a sua ahead. melhor hora está a chegar. Wisdom is your portion. Sabedoria é a sua porção. The Lord says in the night season, Deus diz, Come, nesta come. época, come, venha, let us venha, reason together. venha, vamos juntar-nos. Come, let wisdom Venha com sabedoria. be your partner in your portion. Seja o participante da porção. Don't try to make it happen. Não tente fazer com que aconteça. Just be available, says the Apenas Spirit of the esteja Lord. disponível, diz o Espírito de Deus. Father, we thank you for Deus, yourself. te agradecemos nesta We noite. thank you for your Te strength. agradecemos pela tua força. We thank you for your love. Te agradecemos pelo teu amor. We thank you for this Te hour. agradecemos por este tempo. We thank you for every family member Te that's represented here. agradecemos por cada família que está representada aqui. God, we thank you for your good times Deus, te agradecemos pelos bons tempos and your hard times. e pelos tempos difíceis. We thank you that just as you were led Te agradecemos pela into the direção, wilderness, Jesus, tal como tu direcionaste Jesus até ao deserto, that you didn't buckle, que tu não desististe, that you didn't give up, não desististe, but Jesus, you passed every test. mas Jesus passou todos os You testes. passed every test by telling the Jesus, devil, passaste todos os testes que o diabo te apresentou. it is written. Está escrito. You passed every test Passaste todos os testes so that we would know how to pass the para test.
que nós soubéssemos como passar os testes. And we love you and thank you Adoramos-te e te agradecemos for being the ultimate example. por seres o último exemplo. Thank you for wisdom. Obrigada pela sabedoria. Thank you for discernment. Obrigada pelo discernimento. Thank you for discretion. Obrigada pela descrição. Thank you for being faithful Obrigada por seres fiel and true. e verdadeiro. Thank you now for teaching Obrigada us por nos ensinares how to move in the next leg of our como journey. nos movermos na próxima etapa da nossa We love viagem. you. Adoramos-te, amamos-te And we thank you e agradecemos-te that you said, que tu dizes and we seal tonight, que todos nesta noite, beloved, amados, I wish that you would prosper and be in good health, desejo que prosperem e estejam de boa saúde, even as your soul prospers. até que a vossa alma prospere. Go forth and prosper. Vão e prosperem. In the name of No Jesus, nome de Jesus. in the strength of Na Jesus, força de Jesus. with angelic beings by your Com side, anjos do vosso lado. for your labor has not been in Porque o vain. vosso trabalho não foi em vão. I, the Lord, Eu, o Senhor. I, the Lord, Eu, o Senhor. see everything that you're doing, Vejo tudo aquilo que têm feito. your O sacrifice, vosso sacrifício. in the night season and in the day season, Durante a noite e durante o dia. and I am well pleased. E eu estou muito satisfeito. Now get ready, Agora preparem-se. because in that term, ready or not, Porque o tempo, preparadas ou não, I have made you ready, eu vos preparei. says the Lord. Diz o Senhor. Tonight may your sleep be sweet, Esta noite que o vosso sono seja suave. may your rest be restorative, Que o vosso descanso seja restaurativo. may your household be blessed, Que a vossa casa seja abençoada. and may you increase E que possa aumentar e acrescentar in all em areas. todas as áreas. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen and amen. Amém.